todas E as áreas. é sempre importante a gente ser intencional em tudo, né? Eu sempre analiso as métricas assim do nosso canal, tanto no YouTube ou nas plataformas de áudio também. Sim. E eu reparo muito que o nosso público ele é de 20, 25 até 45 anos. Então, tem pessoas que estão em transição de carreira e tem pessoas que estão começando a carreira, né? Então, começando do início, do início de tudo, como você pode indicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como ele pode se destacar em uma entrevista de emprego, em um processo seletivo? Você fez um processo seletivo muito longo, né? Eu tenho certeza que isso gerou muitos aprendizados para você, né? Para quem que talvez está próximo de participar de um processo seletivo ou quer fazer uma transição de carreira, como ele pode se destacar assim frente aos demais? Olha, eu vou falar de processo seletivo, mas que serve para várias áreas, para vários outros exemplos que eu vou dar aqui para vocês. No processo seletivo, qual que é o primeiro sentimento que as pessoas têm, geralmente? Medo. Certo? O medo domina. Né? Uhum. E nós temos duas formas de enfrentar o medo, na minha visão. Tá? A primeira forma, que acontece infelizmente com muita gente, a pessoa trava. Quando deu medo, ela trava e ela não consegue nem ser ela no processo seletivo. Uhum. Ela literalmente ela está lá de corpo, porque a mente dela está totalmente desconectada. Uhum. Tá? Para mim, o medo ele tem que ser o principal gatilho para a sua preparação. Fala mais sobre Tá? isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tive apresentações para N presidentes de empresas, para conselhos de acionistas, várias apresentações que eu fiz e eu fiz o material e fui fazer a apresentação. Tá? Tinha medo? Claro que tinha. Quem não tem? Todo mundo tem. Meio que um receio. Um receio. Assim, Todo mundo tem. Insegurança. E o medo é bom. Né? Eu acho que o medo é bom. Sim, o medo é bom. O medo, ele sempre me forçou a que eu me preparasse mais. Então, eu ia mostrar 3 slides, eu tinha 50 slides que eu tinha estudado. Qualquer assunto que se discutisse ali, eu saberia dizer. Eu estudava. Eu me preparava, sempre me preparei. Processo seletivo, você vai fazer um processo seletivo, estuda um pouco a empresa. Hoje em dia tem redes sociais, todo mundo tem redes sociais. Hoje está fácil. Tenta entender como a pessoa que vai te entrevistar, ela se comporta num LinkedIn, por exemplo, no Instagram. Né? Quais são os posicionamentos dela? Não é para você ser igual, é para você entender como funciona o pensamento da pessoa. Tá? E tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Tá? Eu vejo gente que em processo seletivo que não sabe nem o que a empresa faz. Você não vai adiantar, entendeu? Não se trata de você, se trata que você não se preparou o mínimo. Então, assim, processo seletivo, reuniões executivas, qualquer tipo de contexto nas empresas, e até na nossa vida, a gente precisa estar preparado. Tá? Para eu escrever o livro, eu fui ler vários outros autores, vários outros livros de pessoas que eu acredito, que me dão referência para formar o meu modo de agir e de pensar. Uhum. Né? E, autores, minha família, eu busco conexões. Né? Por quê? O medo ele vai ou te travar ou fazer você dar o próximo passo. E o próximo passo, para mim, é a preparação. Com certeza. Você precisa estar preparado. Não se entra numa reunião, num bate-papo, se você não está preparado. E aí o que é importante também? Você conhecer suas fortalezas, conhecer suas fraquezas, até para que você estrategicamente possa direcionar uma discussão para um caminho da sua zona de conforto. Perfeito. Né? Se você não se conhece, que a gente volta no autoconhecimento, se você não tem clareza das suas limitações, a tendência é que você leve uma discussão, uma conversa, a discussão que eu falo é um bate-papo corporativo, para longe da sua zona de conforto. E aí você vai ficar mais exposto, porque você não domina o assunto. Então, para mim, processo seletivo, reuniões, ou apresentações, palestras. Com certeza. Quanto mais você se preparar, o medo vai indo embora. Sim. E você vai mais confiante. Quando você se prepara, você fica mais confiante. Sim. Tá? Então, e um outro ponto, tá, que eu falo muito nos encontros semanais com o nosso grupo lá, nunca esqueça que na frente da mesa tem uma pessoa como você, que já passou por isso, que já trilhou esse caminho. Então, é um ser humano que está ali. Tá? Ele está numa posição diferente da sua, mas tem as mesmas limitações que você, tem os mesmos pensamentos críticos que você, talvez em contextos diferentes, mas é um ser humano que está ali. Então, assim, não é um bicho-papão que está ali. Sim. É uma pessoa que está ali. É aquela questão de horizontalizar a relação na conversa. Claro que cada um teve uma oportunidade, vem de uma experiência, tem uma faixa etária, tem um conhecimento, mas é um momento de estar horizontal, porque o outro busca de você e você tem para entregar para o outro. E isso aconteceu muito comigo, que eu
Logo que eu terminei o terceiro colegial, eu quis começar a trabalhar, né? Eu trabalhei numa agência de turismo. Ele foi um pouquinho depois de você, 17. Mas logo que eu também terminei foi minha escola, eu fiz questão para começar a construir minha independência, poder ter meu dinheiro também, né? É bem importante poder comprar suas coisas. Né? Isso é bom. E aí eu trabalhei lá até os 20, né? Migrei até o meio período, que eu quis começar a trabalhar com design. Foi nesse meio tempo aí, com 19, 18 anos, que eu comecei a estudar, antes de ir para a faculdade de administração, né? E daí, quando eu saí dessa empresa, eu, por intermédio da Ana, né? Ela comentou comigo sobre um cargo no setor de marketing que tinha muito mais a ver comigo do que o meu trabalho inicial. Sou muito grato pela oportunidade, mas, de fato, o que combinava comigo era do marketing, era mais criativa. E aí eu fui no Grupo Paranaíba, na Record, daqui, né? Trabalhei lá 3 anos e meio. E aí, no processo seletivo, eu sei que muitas outras coisas chamaram a atenção dos responsáveis pelo processo seletivo, mas, de fato, o que eu reconheci, assim, que foi nítido pela comunicação não verbal da pessoa que estava que na época era diretor, hoje ele nem está mais lá, o que chamou a atenção dele foi quando ele perguntou para mim, por que você quer trabalhar aqui? Você tem um trabalho hoje? Você trabalha com tal coisa, tal? Eu tinha uma empresa de camiseta, isso também chamou a atenção, mas quando ele me respondeu isso, me veio à mente algo que eu pesquisei por 30 segundos no site da empresa. É isso. Que é a área de cobertura de 3 milhões de pessoas. Daí eu falei, poxa, eu ficaria muito orgulhoso de ter um trabalho meu divulgado para 3 milhões de pessoas. É isso. Daí, 3 milhões de pessoas, por quê? Eu falei, não, é a área de cobertura de vocês. Eu fiz questão de estudar um pouco sobre vocês para poder entender a magnitude do trabalho que eu estou buscando. Foi isso. Foi isso, é isso. E é isso que as pessoas buscam. Sim. Porque isso aqui significa o quê, Ian? Você teve a atitude. Você teve a atitude de pesquisar, você se preparou, você queria estar ali. Sim. Você não estava ali como entrevistado curioso. Você queria aquilo. É aquilo que a gente fala. Ninguém pode querer mais que você. Ninguém pode estar mais preparado que você. Perfeito. Se prepara. Você sabe que você vai passar por uma sabatina lá. Ontem à noite, sabe o que eu fui fazer ontem à noite? Antes de estar aqui com vocês hoje, vou confessar um negócio. Eu fui ler várias partes do livro. Sim. E eu que escrevi o livro. Exatamente. Olha que loucura. Eu fui ler várias partes do livro. Para reforçar conceitos na minha cabeça. Sim. Então, assim, a preparação, nada substitui a preparação. Quando você está preparado, pode vir o que vier. Pode vir crítica, pode vir porrada, pode vir... Você vai estar preparado. Você sabe o que você se preparou. Você sabe o que você estudou, por que você está ali. Então, até as críticas vão te abalar menos. Porque você sabe que às vezes a crítica é por um outro aspecto, não tem nada a ver com o que você está falando mais ali. sobre a pessoa que está criticando. Sobre você. Exatamente. E quando vocês falam disso, né, me vem à mente um treinamento que eu dava lá na segunda empresa multinacional que eu trabalhei, a American Express. Então, tinha um treinamento que nós fazíamos com os funcionários para mostrar a importância de gerar boas experiências o tempo todo com o cliente, né? E era um jogo enorme que ocupava a mesa e ele tinha o nome de EPIC, Experiência Positiva Inesquecível com o Cliente. Eu acho que isso a gente tem que estar aflorado todos os dias. Gerar experiências positivas e inesquecíveis, onde você for. Porque nós somos marca. Cada um de nós carrega uma marca. O que o outro vê, ele está vendo como uma marca, que pode ser depreciada, que pode ser valorizada. Então, quando você gera uma experiência positiva e inesquecível, você consegue ser lembrado. Você consegue, numa conversa de um processo seletivo, lembrar de coisas importantes. E depois de quantos anos, porque ele trabalhou lá, 2 anos e meio, depois veio para a agência. Em 2019, daí no auge da pandemia, pediu demissão para ficar full time, né, com a SO, fazia coisas específicas, mas eu decidi ficar full time com a agência. Foram 5 anos, pelo menos, né? De CLT? Não, de lá para cá, desse de momento do processo de seleção. Quase 6 anos, né? O momento do processo é lembrado. E também pelo gestor. Ele falou um dia, ele falou assim, aquela vez lá que você foi fazer o processo conosco,
Você me surpreendeu Olha, com aquela é resposta. verdade. Então, Nem assim, tava me lembrando disso. você gera uma experiência positiva e inesquecível nas relações humanas. Por quê? Porque do outro lado, antes de qualquer coisa, tem um ser humano. Na dúvida, ame. É isso. Não é? Gere a boa experiência. Gere experiências inesquecíveis. Eu acho que nas empresas é isso, né, Marcelo? Eu acho que ter essa relação do líder, tem uma coisa muito do líder ser o chefe, não poder se relacionar. Acho que não pode confundir. Amizade, relação próxima, não pode. Mas tem sim que respeitar, tem sim que ouvir, mais do que falar. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!